Senhoras e senhores acadêmicos, distinto público, boa noite. Hoje terá lugar mais uma das conferências do interessantíssimo ciclo intitulado Cadeira 41, que foi concebido e é coordenado normalmente pela acadêmica Ana Maria Machado. Como ela não poderá estar presente aqui hoje, pediu-me que a substituísse, o que para mim é uma grande honra, tanto mais que o conferencista de hoje será o grande poeta, crítico e professor Antônio Carlos Sequim. Eu vou falar do Antônio Carlos, que é um professor emérito de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Letras pela mesma universidade. Poeta com 8 livros publicados, entre eles Desdizer, Poemas Inéditos mais Poesia Reunida, de 2017, Cantar Amigo, de 2017 também, e Todos os Ventos. Ganhador de 3 prêmios nacionais para melhor livro do gênero em 2002. Ensaísta, autor de Papéis de Poesia, de 2014, João Cabral, Uma Faca Só Lâmina, também em 2014, e Percursos da Poesia Brasileira do século XVIII ao XXI, entre outros. Em breve publicará, na área da literatura infantil, O Galo Gago. Já proferiu 515 palestras em quase todos os estados do Brasil e no exterior. Professor convidado das universidades de Barcelona, Bordeaux, Califórnia, Lisboa, Mérida, México, Los Angeles, Nápoles, Paris, Rennes e Roma. Foi eleito em 2014 para a cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras. Em 2004, para a cadeira 19. Em 2013, a editora da UFRJ publicou Sequim, Uma Vida em Letras, volume com 88 artigos, ensaios e depoimentos sobre a sua atuação em diferentes campos da poesia, do ensaísmo, do magistério e da bibliofilia. Bem, para mim, basta ler os excelentes ensaios sobre Drummond que se encontram em belíssimo livro que Sequim lançou este ano, o que eu já citei, Percursos da Poesia Brasileira do século XVIII ao XXI, para saber que será, sem dúvida, um grande prazer escutar Antônio Carlos Sequim falar sobre Drummond, poesia e aporia. Então, eu passo a palavra. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, público presente, público que nos assiste pela internet, e eu vou representar esse público da internet num nome de um professor de Aracaju, Reginaldo Elvis de Jesus, que é um assíduo assistente de nossas atividades. E aqui, saudando toda a plateia, eu gostaria de fazer menção a 2 pessoas que vieram de longe, 3 pessoas que vieram de longe para prestigiar a casa, para prestigiar a ABL. André Amado e o casal Maria Letícia e José Paulo Cavalcante. Então, sintam-se todos representados nesses nomes. Bom, talvez aqui os mais veteranos se lembrem de uma sessão que havia na revista Seleções do Reader's Digest, uma sessão a cargo de Aurélio Buarque de Holanda e que se intitulava Enriqueça o seu vocabulário. Pensando um pouco nisso, né, eu resolvi intitular essa palestra, né, Poesia e Aporia. E logo um monte de gente já foi se queixar comigo. Você põe a palavra tão complicada assim? O que quer dizer poesia? Não consigo entender o sentido dessa palavra, né? Evidentemente, porque aporia, como todo mundo sabe, deriva do grego, né? Aporos, significando sem passagem. E, por extensão,
um problema insolúvel, um verdadeiro impasse. Então, partamos aí dessa noção do impasse. As figurações do impasse encontram abrigo em Drummond desde o primeiro poema do seu primeiro livro. Primeiro livro, Alguma Poesia, 1930. Primeiro texto, Poema de Sete Faces. E numa dessas sete faces, nós lemos: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Então já está diante de um fator insolúvel, né? Que a rima Raimundo e mundo não resolve o impasse onde o poeta se encontra. Adiante, no mesmo livro, Alguma Poesia, talvez a mais famosa representação de um obstáculo virtualmente intransponível, no meio do caminho tinha uma pedra. Né? Então, você vê como pouco tempo depois, já no mesmo livro, você encontra o impasse no poema 1 e o impasse no 15º poema do livro. E nenhum verso desse famoso No Meio do Caminho significa ou indicia que o poeta tenha conseguido transpor essa pedra, né? Como se ele tivesse ficado paralisado e não conseguisse alavancar o seu caminho diante de uma pedra da qual não temos mais nenhuma referência. Não sabemos o seu peso, a sua cor, a sua extensão, em que parte da estrada, ou se era na cidade, que essa pedra se encontrava. Se nós dermos agora um salto de 43 anos, a partir de 1930, vamos para o 15º livro do poeta, Um Menino Antigo, de 1973. E nele topamos com outro obstáculo, um verdadeiro paredão, que aí está na folha que vocês receberam. Paredão. Uma cidade toda paredão, paredão em volta das casas, em volta paredão das almas, o paredão dos precipícios, o paredão familiar. Ruas feitas de paredão. O paredão é a própria rua, onde passar ou não passar é a mesma forma de prisão. Paredão de umidade e sombra, sem uma fresta para a vida. A canivete perfurá-lo, a unha, a dente, a bofetão? Se do outro lado existe apenas outro, mais outro paredão. Essa palavra paredão se reitera 9 vezes em 15 versos, mais obsessiva do que a pedra, que surgiu 7 vezes apenas em 1930. E observem como no início do poema, na primeira estrofe, nós temos ali a palavra... não, eu queria... Esse poema não está ali, né? Não, então podem ver aqui no próprio texto como a palavra paredão vai murando toda a estrofe. Você tem o paredão no final do verso 1. Você tem o paredão no início do verso 2. Você tem o paredão no meio do verso 3. Então, há uma espécie já de representação gráfica desse enclausuramento pelo jogo sábio da distribuição do signo ao longo de toda essa estrofe. E até o sufoco total e final dessa última estrofe, se do outro lado existe apenas outro mais outro paredão, em que o paredão parece se procriar e se multiplicar infinitamente, tornando impossível a libertação dessa clausura. Mas, entre essas duas extremidades, o paredão de 30 e o paredão de 73, né, optemos por uma aporia, por um impasse intermediário, a do poema Áporo, que está no livro A Rosa do Povo, o 5º livro de Drummond, de 1945. Esse livro, A Rosa do Povo, é celebrado como uma das obras-primas do autor, né? Normalmente os estudiosos falam em 3 fases na poesia de Drummond, elegem alguma poesia como o livro máximo da primeira fase, modernista, elegem Rosa do Povo como o livro máximo da fase engajada, politizada e combativa, e vão eleger, claro, o Enigma, de 51, como um livro-chave do período meditativo e metafísico e abstrato de Drummond. E
No conjunto, esse livro, que tem 55 poemas, apresenta os textos mais combativos do poeta e também os textos mais comunicativos. Nesse conjunto de grande comunicabilidade, surge uma peça estranha. Surge um poema anômalo, um poema marginal, no sentido de que ele é um poema fechado, não é um poema de uma sintonia imediata com o leitor. Esse poema, que é o Áporo, é o 13º do livro, e não é à toa que ele está nesse lugar. Vou voltar a isso adiante, porque eu considero importante, quando nós analisamos um texto literário, um poema, sobretudo, estudar o que eu chamo da vizinhança do poema, né? Qual é o irmão dele, o poema que está do lado? Qual é o outro que está à frente? Qual é o lugar que esse poema ocupa na arquitetura geral da obra? Mas, Rosa do Povo, eu defendo que, apesar desse título, Rosa do Povo, portanto, há uma promessa de uma rosa pública, a rigor haveria 2 tipos de rosas, ou 2 tipos de flores nessa coletânea. Não devemos acreditar fácil demais no poeta, né? O poeta quer nos iludir, aqui só tem Rosa do Povo, nada disso. Eu creio que o livro contém, além da Rosa do Povo, o que eu chamaria da rosa de poucos, né? Aquela rosa íntima, aquela rosa que não é exposta na praça, mas que é cultivada num jardim, que é cultivada no quintal, e que o poeta amorosamente abraça, longe exatamente desse olhar coletivo que está cercando aquela outra rosa ou aquela outra flor, por exemplo, de A Flor e a Náusea, né? Que no verso final é uma flor que furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então nós temos essa rosa pública que vai irromper no asfalto e se ofertar para toda a comunidade. E teremos flores secretas e que vão ter também uma linguagem mais cifrada e que vão demandar um cuidado maior no encaminhamento analítico, na medida em que são flores quase de estufa, né? Flores que estão resguardadas nesse espaço. E essa configuração dessa flor íntima, especial, atípica, eu diria que se manifesta também na forma dos poemas, porque enquanto a grande maioria dos 55 textos abraça o verso livre, a expansão irrefreada, essa rosa é quase a conta-gotas. Ela está apertadinha num soneto, né? Um soneto que é uma forma fixa pouco encontrada na Rosa do Povo. Na verdade, no livro inteiro, só haverá um outro soneto, chamado O Poeta Escolhe o Seu Túmulo. E não por acaso você tem a ideia de terra também, né? De lugar mineral, de terra, onde o poeta vai escolher o seu túmulo. Então temos aqui, em termos de sentido, né? Poema mais fechado, e em termos de forma, um poema mais restrito. Não é apenas um soneto, que vocês percebem aqui, com 4, 4, 3, 3. É o que nós chamamos em literatura de um sonetilho. E o sonetilho é o soneto de forma métrica curta, tendo no máximo 7 sílabas da redondilha maior. Neste caso aqui, é um sonetilho ainda mais condensado, porque tem apenas 5 sílabas em cada verso. É um soneto feito em redondilha menor, como também será em redondilha menor o outro sonetilho, O Poeta Escolhe o Seu Túmulo. Vejam como se estabelecem, né, conexões de forma e sentido que só são percebidas quando nós examinamos a geografia do livro como um conjunto e não esparsamente uma peça ou outra. Então, nós temos o poeta em Áporo, né, e o poeta escolhe o seu túmulo, uma espécie de paredão, e no poema paredão, né, movimentos de verticalidade, certo? Paredão é uma verticalidade ascensional. Aqui também vamos ver uma verticalidade ascensional, porque o inseto vai tentar sair do fundo da terra onde se encontra para subir à superfície.
E eu diria que no meio do caminho o impasse foi horizontal, né? Era uma pedra que estava lançada no horizonte, em vez de ser alguma coisa profunda, seja para baixo ou ascensional, como o paredão. Então, tomemos agora um primeiro contato com esse texto. Áporo. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer, exausto, em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério? Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Não se pode dizer que seja um primor de comunicabilidade imediata, o poema. E ainda mais, reforçando aquela minha conjectura, né, temos essa orquídea sozinha, que é o contrário da rosa do povo. Tá? Então, é um elemento preservado. Então, temos aqui esse sonetilho, e, do ponto de vista da forma, além dos versos em 5 sílabas, eu chamaria primeiro a atenção aqui para uma discreta presença na primeira estrofe, um pouquinho na segunda, do que nós chamamos da rima toante. A rima toante é aquela em que há apenas a coincidência da vogal tônica. Exemplo, cava, alarme, escape, exausto e bloqueado. Todos esses versos têm a mesma vogal tônica, que é o A. Mas, em vez de ser aquela rima pública e tradicional, né, que é a rima consoante, onde tudo soa igual a partir da sílaba tônica, a rima toante é mais discreta. Ela aponta a vogal e depois há uma metamorfose no que se segue a vogal, de modo que o leitor, ao mesmo tempo, percebe e não percebe bem. Ele sente que tem uma eufonia aí, mas que não é típica da rima tradicional da literatura em língua portuguesa. E há também outro fator formal que me chamou a atenção, e eu tentei dar depois um sentido a isso, né? É o andamento marcado pelo número 3. 3 aqui. Reparem, o título do poema, Áporo, é um trissílabo, 3 sílabas. O substantivo que abre o poema é o inseto, tem 3 sílabas. E o substantivo que fecha o poema é orquídea, também com 3 sílabas. Mais do que isso, observem que dos 14 versos, nada menos do que 11 ou 12, talvez, não sei porquê, são formados por 3 palavras. É um andamento ternário o tempo inteiro. Ó, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, todos eles 3, 3, 3 e 3. No verso 2, eu tenho também, na estrofe 2, 3, 3, 3 e 3. Na estrofe terceira, eis que o labirinto é o único que tem 4 palavras, mas o modelo é maciço, de 3. Uma orquídea forma, se você considerar o C integrando o verbo, ele teria também 3, né? Formar-se. Né? E, portanto, então, reparem, admitindo esse último com 3, eu tenho 12 dos 14 versos girando em torno do 3. Tem um que escapa um pouquinho, eis que o labirinto, por causa, digamos, desse artigo meio inconveniente, que veio para estragar a minha simetria, né? E nós temos, aí sim, no penúltimo verso, voluntariamente, uma única palavra que se espraia ao longo do verso, sozinha, e também eu suponho que isso pode ter algum fundamento na construção do sentido. Mas antes da análise propriamente dita, eu creio que valeria a pena fazer o que eu chamo assim de uma leitura mais ingênua, que é a da paráfrase. Tentar entender do que se trata, num primeiro momento, né? O que é que se diz aí? Então, numa paráfrase inicial, né, nós temos um inseto cavando, né, diante de um áporo. Ele está duplamente diante de um áporo, porque áporo é sem passagem, ele está sem passagem,
e, por extensão, é um problema insolúvel. E se ele está bloqueado ali, o problema é insolúvel. Isso na estrofe 1. E a estrofe 2 reitera a aporia em que o inseto se encontra. Que fazer num país bloqueado, exausto? Quer dizer, a estrofe 2 é a reiteração da aporia que esse inseto está vivendo. E a palavra país, o grande problema da poesia, às vezes, é a gente ter preguiça de ir ao dicionário, né? Porque imediatamente vemos a palavra país como uma configuração política, geográfica, tá? E o primeiro sentido de país é terra ou região. Nós temos o le pays, né, em francês, né, que dá o paysan, que é o camponês. Então, o sentido original do país é um pedaço de terra, região qualquer. E Drummond não é ingênuo. Ele quis trabalhar aqui, talvez remetendo, como vamos ver, a um outro país político, mas inicialmente falando do país como aquele cantinho de terra, aquela região onde o inseto se encontra, digamos, encalacrado. Na estrofe 3, o labirinto, o problema, subitamente se desfaz de maneira estranha, né? Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto, rápido, se desata. Mas como é que se resolve isso? Ele só dá uma pista aqui, uma dica, né? Atenção, para se resolver esse impasse, vai ter que haver a confluência de elementos racionais, a razão, e elementos meio mágicos, que está do lado do mistério, né? Então, através dessa junção meio estranha, sobre a qual falaremos adiante, de razão e mistério, alguma coisa acontece nessa estrofe 3, né? Temos a perfuração racional progressiva do inseto, né? E sozinha, anti-euclidiana, aí podemos entender, né? Quer dizer, um sistema de explicação do geômetra que vigorou Euclides, né, até o século XX, uma geometria euclidiana, sobre a qual também eu falarei de passagem, e, de repente, contra essa lógica euclidiana, contra a expectativa da razão, aparece uma orquídea. Portanto, o que parece aqui na nossa primeira leitura? Parece que o inseto atinge a liberdade, depois de furar esse solo aparentemente intransponível, por algum processo que não está muito claro, e quando ele sai, ele vai aparecer ao lado de uma orquídea, que estava ali aguardando a sua chegada. Só que eu acho que não é bem isso, não. Isso é pouco. Por quê? Porque se em vez do Aurélio, que até é citado pela segunda vez no dicionário, e o Antônio Weiss, nós consultarmos o Caldas Aulete, vamos obter um segundo sentido para a palavra áparo, porque os dicionários atuais só trabalham conceitualmente o áparo como impasse, problema irresolúvel. Mas, no velho Caldas Aulete, nós descobrimos com prazer que áparo significa inseto. Inseto da família dos himenópteros, o que significa que é um inseto cavador, como a formiga, por exemplo. E a formiga até faz um belo par com o elefante, que é um outro poema que estará ali à frente, né, na Rosa do Povo. Mas vamos ficar com a nossa formiguinha mesmo, ou com o nosso inseto, com o nosso áparo. Percebam, portanto, que o mesmo signo, áparo, traz dentro de si tanto o prisioneiro, que é o inseto, quanto a prisão, que é aquela terra onde ele não pode circular, né? Então, a palavra áparo começa a conter em si, né, magicamente, ao mesmo tempo, a prisão e o prisioneiro, concentrados numa única palavra. O áporo 1, que é o inseto, se esforça para atravessar o áporo 2, que é o sem limite, que é o sem saída, que é aquela fronteira intransponível. Na estrofe final, em verde, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Aí eu vou dar a minha proposta de leitura. Eu penso que, mais do que atingir a flor, o inseto se transforma nessa flor.
Pode parecer arbitrário, mas temos que ter argumentos para sustentar que, através da magia, né, o que era inseto alcança a liberdade e se metamorfoseia numa flor. Por quê? Se ele rompe, né, a ordenação previsível, lógica do mundo, eu diria, ele rompe pela força do sentido da própria palavra, porque áporo tem um sentido 3, que é orquídea, orquídea verde. Então, notem como uma só palavra, deslizando pelo poema, vai distribuindo sentidos que permitem que, através da magia e do poder da literatura, aquilo que parecia um inseto tenha a condição de se transformar na orquídea final. Então, esse terceiro sentido de áporo como orquídea também não consta nos dicionários atuais. Temos que buscá-los em Caldas ao Leite. Temos, assim, então, uma espécie, o que eu diria, de uma viagem na linguagem, né? Uma viagem dentro da palavra. É uma travessia tripla no interior de um só signo. Então, vamos ampliar aquela nossa leitura inicial e dizer que áporo, ao mesmo tempo, é o prisioneiro, áporo é a prisão e áporo é a liberdade, quando se transforma o inseto nessa bela flor, né, que vai resgatar. No movimento final, o áporo abandona, razão, mistério, abandona a sua pele, o seu corpo de inseto, para explodir no coração da beleza, né? Nessa flor que, aliás, já estava prenunciada na palavra raiz, do verso 8, né? Como se essa raiz ali, reparem, o minério, que é o frio, que é a terra, né, já estava com a possibilidade de germinar a vida vegetal através da raiz que o inseto finalmente vai abraçar. E vamos examinar um pouquinho mais agora esse verso anômalo. Eu fiquei meio obcecado, né, pelo tal do anti-euclidiana. Euclides, geômetra grego do século III, outra vez o número 3 aqui, né, do século III a.C., formulou, eu sei que aqui há matemáticos apuradíssimos, isso aqui é uma pesquisa muito rasa, hein? Formulou o princípio de um espaço, o espaço que seria euclidiano, não o anti-euclidiano. Um espaço imutável e simétrico. Imutável e simétrico. Anti-euclidianamente, o espaço do poema é mutante e é tortuoso, né? Não é retilíneo, vai cavando para chegar à superfície. E um dos 5 postulados euclidianos é o seguinte, isso todo mundo conhece: dados 2 pontos distintos, há um único segmento de reta que os une. E no poema, entre 2 pontos distintos, não há uma reta, há um labirinto descrito, né? Então, anti-euclidianamente, esse áporo esse inseto tem que atravessar esse caminho inóspito. Euclides legou à posteridade, a posteridade conseguiu reter de Euclides um total de 13 livros sobre a matéria. E no poema é exatamente o verso 13 que se declara anti-euclidiano. Reforçado isso pelo fato de o poema ocupar o 13º lugar na sequência do livro. Então, há muita armação aí, né, de forma que realmente passa não muito perceptível e que tem que nos convocar para examinar o conjunto da obra. E, agora, a polissemia, inclusive, eu até lamentei que essa palestra não fosse há 3 dias atrás, seria dia 13, né? Seria um dia a calhar, mas eu me consolei um pouco constatando que hoje estamos no mês 8 do ano 18 e você somando dá 26, que é o dobro de 13. Então, temos alguma maneira de nós encaixarmos o 13. Quer dizer, sempre dá um jeito de se encaixar o que se quer, né? Essa é a verdade. Bom, mas a polissemia do texto gerou outras leituras. Agora, essa foi a minha, basicamente, mas eu também queria dialogar com outras observações, né? Alguns
inclinados para o esteticismo, para a refinada arte, né, da composição poética, detectaram no verso 2 a presença do Mallarmé, sem Mallarmé, né? Então você pode juntar ali, ó, e vai encontrar, né, esse autor, né, da quintessência, da sofisticação poética, né, do verso obscuro, como Drummond aí estava fazendo. Bom, então temos o Mallarmé aí, né? Agora, já os leitores mais politizados e aguerridos passaram batido pelo Mallarmé e foram parar em Luís Carlos Prestes. Aqui, né, presto se desata. E o presto estava muito atado, né? Ele estava ali sofrendo na ditadura do Estado Novo, né? Então você tem ali o Prestes, né? Estado Novo, quer dizer, há um componente que é curioso, porque um poema parece só falar de quintessências e permite também uma leitura, né, pelo viés político, e aí você vai reler país em outro sentido e vai perceber que é um país bloqueado, né? Temos a censura, né, o Estado Novo, o DIP, e aí temos ele está falando da rosa, falando da orquídea, né, mas deixa passar subliminarmente, né, toda essa carga de significados que podem ser extraídos, sem dúvida, a partir desse jogo de signos. E eu enfatizo, por fim, retomando aqui a minha linha de leitura, um derradeiro patamar de sentido. Como tudo que se declara, né, na linha analítica, deve ser comprovado por algum signo do poema. Eu proporia o seguinte, um derradeiro, um quarto sentido possível, que esse não está nos dicionários. Tá? Isso não está no dicionário. Eu tendo a ver o áporo inseto também como imagem do poeta e da poesia. Por quê? O poeta que se funde e se confunde no poema, como o inseto se funde e se confunde na flor. Para que isso não soasse inteiramente arbitrário, eu tive a felicidade de constatar nessa vizinhança de poemas o poema imediatamente anterior a Áporo. Nesse poema imediatamente anterior, chamado Rola Mundo, nós lemos o seguinte verso, aspas, e vi minha vida toda contrair-se no inseto. Tá? Então ele já está prenunciando no poema anterior, né, essa possibilidade de ele, poeta, se transformar nesse inseto, que vai acontecer, de fato, não ali, mas no poema seguinte. O poeta, na sua criação, conjuga razão e mistério. Toda criação literária, né, tem um componente em que, até certo ponto, o artista acha que está dominando, e tem outro componente ali que parece fugir do seu controle. Essa questão da razão e do mistério. E, ao criar o poema, o que o poeta faz, se não explodir o seu corpo e transformá-lo num vegetal, que é a folha de papel. Não é? Então você tem essa metamorfose daquilo que era a matéria viva do corpo, né, que, virando a explosão do poema, ganha a forma vegetal da folha de papel onde o poema nasce, o poema será impresso. E o poeta, quando começa a escrever, ele fura o silêncio. Antes da primeira palavra é o silêncio da página branca. E o poeta fura esse silêncio da palavra que parecia inexpugnável, invencível, como o inseto vai furar a superfície da terra. E vai furar o poeta de que maneira o silêncio? Com sutileza. Quem não se lembra daqueles sábios versos, aspas, penetra surdamente no reino das palavras. É a arte poética de Drummond. E esse penetrar subitamente, temos o correlato aqui do inseto que cava sem alarme. O processo da discreção na composição é análogo. Então, contra a lógica, contra o previsível, o poeta faz romper a flor do texto,
essa orquídea poema. Transforma-se o criador na coisa criada, né? O poeta se transforma também, pegando carona no inseto, nessa flor que é criada. Lembram-se do texto bem conhecido, A Flor e a Náusea, né? Desse mesmo livro? Nesse texto, nesse poema, um verso diz: sua cor, essa flor que rompe no asfalto, não se percebe. Seu nome não está nos livros. Um nome ausente dos livros. E Drummond é um sábio leitor de dicionários. Ele vai buscar os nomes que estão soterrados nos livros para trazê-los de volta à vida, né? E, de fato, né, o nome dessa flor da orquídea está banida. Foi Drummond que revitalizou o signo áparo a partir desse poema. O que nós depreendemos daí para finalizar essa leitura? Que, entre vários fatores, a interpretação depende diretamente do universo lexical disponível pelo leitor ou para o leitor. Você não ir ao dicionário, você está abrindo mão voluntariamente de camadas de sentido que estão ali surdamente à sua espera. Os dicionários modernos só negam 2 das 3 acepções que, de certo, estavam presentes no horizonte poético de Drummond quando compôs esse texto. Nós conhecemos, ao longo de nossa vida, muitas histórias de insetos que devoram dicionários. Aqui nós temos uma história ao contrário, né? São os dicionários que devoraram e que engoliram esse inseto, impedindo que ele pudesse coexistir como sentido junto com o tradicional de impasse, ausência de solução. E, além de devorar o inseto, não satisfeito, o dicionário também arrancou a flor, né? Então, jogou a flor fora, matou o inseto e só deixou a gente diante do impasse, né? Do impasse da aporia. É preciso, então, que a gente reconstitua todos esses sentidos para que o poema floresça de novo com todo o seu vigor. Muito obrigado. Eu congratulo, acho extraordinária a conferência e, sobretudo, porque tem muito a ver realmente com poesia. Quer dizer, na realidade, o que o poema nos faz, sempre eu penso isso, é nos, através daquelas palavras até que foram mencionadas aqui várias vezes no outro ciclo de conferências, é nos trazer um certo espanto, uma certa surpresa, uma certa admiração de repente, perceber de outra maneira as mesmas coisas que a gente percebe. Pois bem, com a conferência do Sequim, aumenta essa surpresa. A gente já conhecia o poema, mas, de repente, surgem outros sentidos que são mais surpreendentes do que os que a gente imaginava quando infelizmente, ele se debruçou sobre eles. Eu queria comentar também o seguinte, que eu acho, você falou da Flor e da Náusea. Eu uma vez pensei muito nesse poema e eu acho que você chamou atenção para uma coisa, você fala de 2 tipos de flores. A flor, que seria a rosa do povo e a rosa do poeta, não é isso? Pois bem, eu tenho a impressão que, ao contrário das aparências, a Flor e a Náusea fala, no final, sobre a rosa do poeta. Porque quando a gente pensa na última estrofe, que eu tenho, que é sento-me no chão da capital da República às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Aí, quando a gente pensa nisso, por exemplo, é gozado, porque ele fala de nuvens maciças, né? Mas acontece que nuvens maciças, no Rio de Janeiro, nuvens maciças do lado das montanhas,
No Rio de Janeiro, isso é a coisa mais comum, na verdade. Você olha para o Corcovado, frequentemente há nuvens maciças, ou para qualquer outro lado que você olhe para as montanhas. Então, na verdade, é um fenômeno super normal. Veja bem, a estrofe dá a impressão de que aconteceu uma coisa incrível, nuvens maciças, galinhas em pânico. Mas quando a gente vai examinar coisa por coisa, a gente vê que não há nada de tão extraordinário. Olha, de pequenos pontos brancos movem-se no mar. Quando a gente olha para o mar, qualquer carioca sabe disso. Você olha para o mar, em geral, quando se houver um pouco de vento, a espuma cria como se fossem pequenos pontos brancos. Isso é normalíssimo também, entendeu? Galinhas em pânico. Na verdade, essa coisa... Eu pensei muito sobre isso e eu verifiquei, numa edição do Drummond, que galinhas em pânico, pequenos pontos brancos movem-se no mar. O Drummond escreveu esse mesmo poema, na primeira, uma das versões que ele fez do poema, dizia assim, pequenos pontos brancos movem-se no mar como galinhas em pânico. Quer dizer, na verdade, tem a ver, os pontos brancos trouxeram a cabeça do poeta Galinhas em Pânico, né? Que é interessante. Então, quando a gente pensa bem, essa estrofe final não diz nada de absolutamente extraordinário. O que está acontecendo é que as coisas mesmo comuns, normais, estão sendo percebidas de uma maneira extraordinária. Quer dizer, a poesia produziu isso. A flor, na verdade, a flor é que fez o poeta, de repente, aquele surgimento daquela flor, é que fez o poeta ver tudo como se houvesse uma situação absolutamente extraordinária surgindo. E, na verdade, não. A flor é o próprio poema. Na verdade, o que surgiu no meio da rua foi um poema que ele escreveu. Esse poema, com certeza. E esse poema produziu essa possibilidade de perceber o mundo de uma maneira completamente original, admirável, espantosa, como a gente vem dizendo aqui. Né? Essa minha observação, mas vem muito a ver com tudo que você falou, na verdade. Eu considero que todas as rosas são do poeta, né? Agora, algumas ele expõe, ele leva, quer dizer, permite que o outro veja, e o outro ele preserva de uma maneira total. Né? É incrível, é genial, adorei. Bom, eu quero anunciar a próxima conferência, que vai ser no dia, desse mesmo ciclo, que vai ser no dia 23 de agosto, na próxima quinta-feira, às 17h30. 100 anos de Urupês, de Monteiro Lobato. O primeiro best-seller nacional. Esse é o título. O conferencista será Luiz Camargo. Então é isso e boa noite. Muito bem.